Tentador como o Pecado, livro de Robin de Hart, parte 9. Quase me esqueci de contar, começou baixinho. Esta manhã me encontrei com Harry no escritório de papai. Ele se ofereceu para me salvar do nosso casamento. Como? Com uma anulação. Então ele ainda não desistiu de você se casar com ele. Eu nunca o encorajei, Garrett, juro. Sanders já tinha demonstrado essas intenções antes. No passado ele tentou me cortejar. Achei que ele apenas queria ser simpático com a filha do chefe, mas acho que me enganei. Disse a ele que não podemos mais anular o casamento? Sim, eu disse, confessou Meg, insegura. Ele sorriu, satisfeito. Na próxima vez que encontrasse Henry Sanders, ele lhe diria com todas as letras que Meg era sua. Sr. Manden, Harry chamou das escadas, ciente de que os homens estavam falando a seu respeito. Gostaria de vê-lo no escritório do Sr. Pindington no final do dia. Eles o consideravam um almofadinha, pensou. Mas isso não tinha importância. Ele acabaria vencendo e todos veriam a verdade. Aparentemente, Manden esperou a fábrica esvaziar para ir até o escritório. Henry sabia que ele tentava irritá-lo, mas era bom que tivessem privacidade, pois a conversa seria importante. Sente-se. Henry fez o mesmo. Gostava de se sentar à mesa do Sr. Pindington e ficar no comando. Tenho más notícias. Descobri que vem tirando dinheiro da fábrica e terei de informar o Sr. Pindington do seu roubo. Manden engoliu em seco. Contudo, ficou calado. Foi muito esperto em tirar as páginas do livro de contabilidade. Levei alguns meses para ligar as informações, mas acabei descobrindo. Retirou uma bela quantia. Diga-me, o que pretendia fazer com o dinheiro? Manden sentou-se na beira da cadeira. Comprei um cavalo de corrida. Ele vai correr este sábado. Henry estava se divertindo. Não era tão perfeito quanto o plano original, mas conseguiria um bom dinheiro. Um cavalo de corrida? Interessante. Bem, minha descoberta vai mudar seus planos, mas tenho uma ideia que pode ajudá-lo. Vai continuar a tirar o dinheiro, só que agora vai entregá-lo a mim. Não é perfeito? Eu não concordo. Manden se levantou. Na verdade, já tenho outro emprego. Estava contando aos rapazes lá embaixo. Vou sair dessa confeitaria. Isso não poderia acontecer. Henry cerrou os punhos. Tratante ignorante. Isso não é uma negociação, Sr. Manden. É uma ordem. Vai pegar o dinheiro para mim ou as autoridades saberão do seu feito. Acha que vai sobreviver à prisão? Manden rosnou. Não trabalho para você, Sanders. Quando contar às autoridades, eu estarei longe. Apenas tornou a minha decisão de ir embora um pouco mais fácil. Henry ficou inquieto. Todos os seus cuidadosos planos de se apoderar da fábrica estavam ruindo. Não! Levantou-se e apanhou uma pistola que tinha escondida no casaco. Não vai escapar! Manden observou a arma e caiu na gargalhada. Acha que isso me assusta? Olhe só para você. Com esse seu terno caro e gravatinha limpa, posso acabar com você com as minhas próprias mãos. Eu não o assusto? Henry desafiou. Não mesmo? Repetiu, apertando o gatilho. Manden o fitou surpreso. Pôs a mão no peito e viu a mão ensanguentada. Abriu a boca para falar, mas seu rosto se contorceu de dor e ele caiu no chão. Não assusto, Henry murmurou, aproximando-se do corpo de Manden. Mas sempre fui um atirador excepcional. Esperou até Manden dar o último suspiro e então deixou o escritório. Seu último plano falhara. Meg se casara com aquele irlandês e não tinha intenção de deixá-lo. Garrett tomaria conta da fábrica e obteria todos os lucros. Henry sentiu-se mal.
tanto trabalho para tocar a fábrica e nenhuma recompensa. Pindington não passava de um tolo. Devia ter forçado Meg a se casar com ele. Olhou a confeitaria pela última vez e soube o que deveria fazer. Não permitiria que Garrett destruísse todo o seu trabalho. Fora ele quem tornara a confeitaria Pindington famosa em toda Londres. Um simples operário não arruinaria tudo. Capítulo 6. Na manhã seguinte, Meg e Garrett entraram juntos na fábrica e todos ficaram em silêncio. Era hora de se acostumarem com o casamento. Ciente de que todos a observavam, ela se dirigiu ao escritório no andar de baixo, onde Manden passava quase todo o tempo. A sala estava vazia. Ela o encontraria mais tarde e, por enquanto, arrumaria o escritório do pai para quando ele voltasse na semana seguinte. Subiu as escadas e abriu a porta. Gritou antes mesmo de registrar o que via. Segundos depois, Garrett estava a seu lado. O corpo de Manden encontrava-se no chão em meio a uma poça de sangue. Garrett chegou perto do corpo sem vida. Foi um tiro, ele constatou em voz baixa. Meg não conseguia parar de olhar o corpo e sentia as pernas fraquejarem. Precisamos sair daqui. Garrett a puxou. Amélia! Ela conseguiu balbuciar. Quem? O marido de Amélia. Minha amiga. Ele é inspetor. Ele saberá o que fazer. Tem o endereço deles? Sim, eu tenho. Garrett apanhou um pedaço de papel e uma caneta. Escreva aqui e mandaremos alguém chamá-lo. Enquanto isso, ninguém mais deve entrar aqui. Ele pôs a cabeça para fora enquanto ela escrevia apressadamente. Não posso mais ficar. Ela falou com a voz fraca e entregou o papel a Garrett. Entendo, querida. Por que não espera no armazém? Meg olhou pela janela. Os operários falavam sem parar, sem dúvida se perguntando o que estaria acontecendo. Não podia lhes contar, contudo. Precisava mandá-los para casa. Antes disso, entretanto, era melhor falar com o pai sobre como proceder. Depois de se recompor, ela os dispensaria. Caminhou até o armazém e se sentou em um banco. Quem teria feito aquilo? O pai não guardava dinheiro no escritório. Logo não tinha havido um roubo. O que Manden fazia lá, afinal? Ele nem tinha a chave da sala. Circulou pelo armazém. Depois de ficar trancada com Garrett ali, uma sequência de eventos a levara ao casamento. Alguém os prendera de propósito, compreendeu por fim. Correu até a porta. Garrett! Gritou alarmada. Pouco depois, ele a encontrou no andar de baixo. O que houve? Eu sei quem fez isso. Foi a mesma pessoa que nos trancou e assassinou Manden. Garrett fechou a porta. Do que está falando, querida? Não foi por acaso que ficamos trancados. Alguém nos prendeu de propósito. Quando eu vim para cá, comecei a me lembrar dos fatos. Naquele dia, quando eu decidi contar o que havia acontecido aqui, antes de você chegar, viemos até o armazém para que eu explicasse melhor ao meu pai como as coisas haviam acontecido. Henry e Manden estavam presentes. A certa altura, Henry me perguntou por que alguém nos trancaria aqui. Ela o fitou ansiosa. Não está entendendo? Foi ele, o tempo todo. Foi Henry quem atirou em Manden. Garrett esfregou as têmporas. Sanders lhe perguntou quem nos trancou, e isso quer dizer que ele matou Manden? Não entendi. Sei que parece não fazer muito sentido, mas pense bem. Por que ele faria essa pergunta? Por que pensaria que alguém nos trancou e não que foi apenas um acidente? Porque ele mesmo nos trancou? É isso que está dizendo? Não posso afirmar que foi ele, mas como sabia que a porta não trancou sozinha? Henry está por trás de tudo. Ela concluiu. Então foi ele quem roubou as caixas? Sim, e quem mandou o bilhete para Manden.
Isso não quer dizer que ele seja um assassino, Meg. Não, mas faz todo o sentido. Garrett a abraçou com um suspiro. Você é uma investigadora e tanto. Sinto muito que tenha visto a cena lá em cima. Mandou chamar Amélia? Sim, sim. Jamie foi buscá-los. Obrigada. Cerca de 1 hora depois, Colin e Amélia finalmente chegaram. Meg havia se acalmado e dispensado os empregados, e Garrett se pôs a explicar ao inspetor tudo o que se passara. Como você está? Amélia fitou a amiga preocupada enquanto os homens conversavam. Acho que vou sobreviver. Preciso ir ao escritório examinar todas as provas. Colin avisou. Todos fizeram menção de seguir para as escadas. Porém, Garrett segurou Meg pelo braço com delicadeza. Acho melhor ficar aqui com Amélia. É melhor permitir que elas venham do que discutir, meu amigo. Colin replicou após pigarrear. Elas virão de qualquer jeito. Ele nos conhece bem. Amélia sorriu brevemente. Garrett assentiu resignado. Alguém de vocês mexeu em algo aqui? Colin indagou, inclinando-se sobre o corpo para examiná-lo de perto. Não, Meg falou, combatendo uma onda de náusea. Ele ficou aqui a noite toda. O rapaz concluiu em segundos. Meg respirou fundo. Garrett não podia pensar que ela não tinha capacidade de aguentar aquela situação. Colin e Amélia circularam pelo aposento, inspecionando cada detalhe e fazendo anotações. Apesar das circunstâncias, Meg gostou de observar a amiga com o marido. Amélia estava feliz. Meg sabia que nunca teria um casamento como o dela, pois os dois se amavam. Acho que colhemos tudo o que era possível. Vou pedir a James que verifique o material. Henry foi o responsável por isso. Meg afirmou, tensa. Precisamos encontrá-lo. Vocês têm o endereço dele? Colin quis saber. Meg o anotou e entregou o papel a Amélia. Eu os encontrarei à noite para contar o que descobri. É possível que ele já tenha saído da cidade, afirmou o inspetor. Preciso notificar a Scotland Yard sobre o ocorrido. Farei o que puder para ajudar. Mas os agentes vão assumir o caso. Muito obrigada, Meg disse. Amélia a abraçou em seguida e aproximou-se de Garrett. Ouvi falar bastante sobre você, Sr. Mandeville. Espero que cuide bem da minha amiga. E parabéns pelo casamento. Cumprimentou. Podem acreditar, a vida de casados é inspiradora. Com certeza é, concordou ele com um sorriso. Você é terrível. Ela o cutucou no braço. Meg acompanhou os amigos até a porta de entrada com um sorriso triste nos lábios. Era errado ter inveja de uma amiga, mas gostaria muito de ter um relacionamento como o de Amélia e Colin. Garrett e ela nunca seriam assim, suspirou. Teria de aprender a ser feliz do jeito que as coisas eram. Meg tinha dito que lidava bem com a situação, mas ver alguém assassinado tinha sido demais para ela. Garrett afagou sua mão. Ainda pálida, pediu que ele a levasse para casa. Estava ansiosa para conversar sobre tudo aquilo com o pai. Mesmo assim, era muito forte, observou Garrett. Mais forte do que qualquer outra mulher que ele já conhecera. Estava prestes a dizer que a amava, mas se conteve. Percebeu que o sentimento existia havia tempos. Entretanto, ele simplesmente não quisera admiti-lo. Por enquanto, não falaria nada, decidiu. Tinha de saber se Meg sentia o mesmo por ele. Queria muito confortá-la, acariciar-lhe os cabelos, falar sobre o seu amor aos sussurros. Contudo, não queria que ela se sentisse culpada se não retribuísse os sentimentos. Meg seguiu imediatamente para o escritório do pai. Assim que entraram na casa, e ele a seguiu em silêncio. O pai estava próximo à janela, apoiado na bengala. Papai? Ela chamou. Olá! Ele respondeu com um sorriso. Temos muito o que lhe contar. O senhor precisa se sentar.
Pindington olhou para Garrett, que acenou com um gesto de cabeça e então obedeceu. Parece nervosa, filha. O senhor Manden, papai, foi assassinado em seu escritório. Observou a reação do pai, preocupada. Ao ver que, a despeito da surpresa, ele recebera razoavelmente bem a notícia, olhou para Garrett, que se aproximara para ficar atrás dela. Garrett e eu o encontramos hoje de manhã. Foi horrível, papai. Ele foi morto por um tiro. Mandamos chamar Colin e Amélia. Enquanto esperava, fui até o armazém onde eu e Garrett ficamos trancados. O pai ouviu seu relato em silêncio. Então está dizendo que acredita que Henry Sanders matou o Sr. Manden? Ele finalmente falou após respirar fundo. Sim, papai, eu tenho certeza disso. Não faz sentido, filha. Por que ele faria isso? Não sabemos. Garrett admitiu, mas descobrimos algo sobre Manden quando tentávamos ligá-lo ao roubo das caixas de chocolate. Invadimos sua casa para encontrar provas. Pindington bufou e balançou a cabeça. Invadiram a casa de um homem. Maggie, acho que lhe dei liberdade demais. Precisávamos fazer isso, papai. De qualquer modo, não encontramos provas de que ele tenha roubado as caixas. Prosseguiu Garrett, mas achamos um bilhete anônimo e folhas retiradas do livro de contabilidade da fábrica. Manden estava roubando dinheiro e sumindo com as provas. Sanders deve ter descoberto e usado isso contra ele. Não sei ainda por que ele quis me incriminar. Eu sabia sobre a retirada de dinheiro, mas não sobre o culpado. Achei que era o próprio Sanders. Imaginei que ele tivesse se endividado, já que sempre apreciou todo do bom e do melhor. Eu lhe dei um aumento, porém o dinheiro continuou a desaparecer. O senhor sabia e não me disse nada? Maggie indagou. Sim, filha, eu errei, mas nunca imaginei que Henry chegasse a esse ponto. Felizmente, após o seu casamento, decidi mudar meu testamento. Henry teria acabado com a fábrica mais cedo ou mais tarde. Agora ela vai ficar para vocês dois. Estavam todos sentados no escritório quando Colin chegou. Peço desculpa pelo atraso. Esperei pelo Sr. Sanders em sua casa por várias horas e foi em vão. Obrigada de qualquer maneira. Maggie agradeceu. Será que ele ainda vai aparecer? Pindington quis saber. É difícil ter certeza. Talvez tenha deixado a cidade ou esteja escondido. Se ainda estiver transtornado, é possível que apareça. Aconselho que nos próximos dias fiquem em casa e chamem a polícia se suspeitarem de qualquer coisa. Maggie concordou com a cabeça. Coloquei um homem do lado de fora para sua segurança. Sinto muito não ter podido ajudar mais. Maggie sabe como entrar em contato comigo se necessário. Colin levantou-se para ir embora. Vou à casa do Sr. Sanders amanhã, mais uma vez, e aviso se eu souber de alguma coisa. Não acredito que a fábrica será nossa, Maggie falou, entrando debaixo dos lençóis. É estranho que tudo tenha acontecido desse jeito. Garrett completou, deitando-se ao lado dela. Não parecia certo tornar-se dono da fábrica do dia para a noite. Agora tem que parar de trabalhar como operário. Nada disso, o dinheiro é seu. Você é meu marido, sou herdeira, e você também. Por que não quer dividir sua riqueza? Não tenho riqueza alguma, Maggie. Mas dividiria comigo o que tivesse, não dividiria? Sim, claro. Você não é seu pai, Garrett. Ela repetiu, sentando-se. Garrett a observou sem nada dizer. Como confessar que temia ter o mesmo comportamento do pai? Não queria arriscar ter dinheiro ou poder. Sei que você se preocupa com isso. Maggie continuou. Acha que, se não trabalhar, vai acabar como ele. Mas isso não vai acontecer. Você não tem como saber. Eu o conheço bastante para saber que você não é assim. O que quer dizer? Que não sou egoísta? Que não desperdiço? Todos somos, Maggie. É só aparecer a situação propícia.
Não quero correr o risco. Posso assumir uma gerência, mas até lá vou continuar a trabalhar. Mas você é um visconde. Você é mulher, também quer trabalhar e não vejo nenhum mal nisso. Um título nada significa para mim. Ele rolou na cama. Homens como meu pai ou Henry, em algum ponto, começaram a achar que mereciam mais e acabaram tomando atitudes destrutivas. Não quero pensar que mereço algo pelo qual não batalhei. Acima de tudo, não queria pensar que a merecia. Desejava muito que Meg o amasse. Porém, nunca lhe pediria para fazer o sacrifício de lhe entregar seu coração. Afinal, o que ele fizera para merecê-lo? Ela se tornara esposa de um visconde depauperado. Só lhe causara problemas. Não a culparia se ela o abandonasse, ainda que isso significasse sua destruição. Pela primeira vez na vida, entendeu por que a mãe tinha ido embora. O amor simplesmente não fora suficiente. Na manhã seguinte, eles foram avisados de que Colin não conseguiria encontrar Harry. Onde ele pode ter ido? Meg indagou. Talvez esteja escondido até achar que pode reconstruir a vida. O pai conjecturou. Ainda acho difícil acreditar que ele seja um assassino. Ele parecia tão ponderado. Garrett provou um bocado de ovos mexidos e permaneceu calado. Isso está me deixando preocupada. Ele tem que ser punido. Também gostaria de saber por que ele nos trancou no armazém. Meg comentou. Um empregado entrou na sala e entregou um envelope a Pindington. Isso acaba de chegar, senhor. Obrigado. Ele abriu o envelope e empalideceu. Leu o bilhete em voz alta, então. Se nada for meu, também não será de mais ninguém. O que isso significa? Meg indagou com o coração acelerado. Garrett levantou-se de pronto. O que foi? Meg levantou-se também. A fábrica, Pindington murmurou perturbado. Ele vai fazer algo contra a confeitaria. Garrett concluiu ao mesmo tempo e deixou a sala. Mas por que Harry mandaria um aviso? Meg o seguiu. Para chamar a atenção. Ele falou em voz alta, descendo as escadas da entrada para correr até a fábrica. Meg segurou as saias e o seguiu. Ao final da colina, viu que Garrett já estava do lado de dentro. Garrett! Ela o alcançou, o coração acelerado. O que acha que ele vai fazer? Eu não sei, não faço ideia. Ele olhou ao redor ofegante. Não havia sinal do homem. Meg correu para o armazém. Nada. Seguiram então para a sala do andar inferior, onde tinham preparado as caixas de chocolate, e encontraram Harry terminando de espalhar querosene pela mesa e pelo chão de madeira. Sobre a mesa, uma vela perigosamente acesa. Ela se deu conta de que não tinham como contê-lo e soltou um gemido. Meg, saia daqui já, ordenou Garrett. Chame os bombeiros, agora. Tarde demais, Henry gritou, percebendo sua presença. Já joguei querosene no escritório, no armazém, nas máquinas, no estoque. Uma pequena chama e tudo vai pelos ares. Meg sabia que precisavam distraí-lo, até saberem o que fazer. Talvez o pai chamasse as autoridades. Ok, você venceu, ela disse. Meg, vá, Garrett repetiu. Ela deu um passo e se pôs à frente de Garrett. O marido instintivamente a envolveu pela cintura e a puxou para perto. Por favor, Meg. Você venceu, Henry. Ela repetiu. Você é muito mais inteligente do que todos nós. Antes de encontrarmos Manden, não sabíamos que você estava por trás de tudo. Eu sou mesmo inteligente. Ele riu com uma ponta de demência. Mais do que vocês imaginam. Mas não ficam muito atrás, embora não tenham sorte. Ele apanhou a vela. Admito que vocês frustraram os meus esforços mais de uma vez. Ainda não entendi uma coisa. Meg continuou, apertando a mão de Garrett. O quê? Por quê, Henry?
Por que fez tudo isso? Por que incriminar o Garrett? Isso não era para acontecer. Era para sermos nós. Olhou-a com adoração. Você e eu. Devíamos ficar trancados no armazém. Eu sabia que tinha vindo à fábrica para apanhar o livro de contabilidade e paguei para nos trancarem. Assim teríamos de nos casar e eu ainda teria a fábrica. Construí esse lugar, não sabe? Meg mordeu o lábio. Ele não tinha feito mais do que organizar papéis. A fábrica era produto do trabalho árduo do pai. Mas você não estava aqui naquela noite. Ela replicou. Não. A roda da maldita carruagem que me trazia quebrou e me atrasei. Mas o idiota que eu contratei fechou a porta assim que te viu entrar e o meu plano falhou. Por isso resolvi roubar as caixas. Se Garrett fosse visto como um criminoso, você teria de salvar sua reputação de outra maneira. Mas isso também não funcionou, não é? Ela indagou. Você se ofereceu para desposá-la e ela o recusou, Garrett disse. Henry o encarou com ódio. Quer saber algo irônico, Sanders? Garrett insistiu. Até ontem, se Pindington morresse, a fábrica ficaria sob sua administração. De que diabos está falando? Do testamento do pai de Meg. A fábrica teria sido sua. Henry olhou para Meg e ela se limitou a confirmar com um sinal de cabeça. Então, sem aviso, ele derrubou a vela, incendiando tudo ao redor e também ao próprio corpo. Corra! Garrett gritou para Meg. Os dois correram para fora da sala e Garrett fechou a porta para impedir que as chamas se espalhassem. Meg então começou a subir as escadas para o escritório do pai. O que está fazendo? Garrett a segurou pelo braço. A foto da minha mãe. É a única que eu tenho. Eu a pegarei, Meg. Agora saia e chame os bombeiros. Com sorte, salvaremos o resto da fábrica, mas acho que perderemos esta parte do prédio. Ele a puxou para si e a beijou. Vá, nos encontramos lá fora. A madeira estalou e o fogo começou a subir pelas paredes próximas ao escritório de baixo. Garrett correu para a escada. Com lágrimas nos olhos, Meg disparou para a porta da frente, vendo o marido subir as escadas enquanto protegia a boca e o nariz com a camisa. Do lado de fora, ela se deu conta de como fora tola. A fotografia não importava. Amava a mãe, mas nada era mais importante do que a vida de Garrett. Ele poderia morrer ali. Seu coração bateu acelerado. Não sabia o que faria sem ele. Não estava pronta para perdê-lo. Ela o amava. E agora, se ele morresse, seria ela a culpada. Meg, o que houve? Pindington indagou atrás dela, ofegante. Sanders! Sanders provocou um incêndio. Garrett está lá dentro. Eu o mandei apanhar a fotografia de mamãe, murmurou, cobrindo o rosto com as mãos. Garrett é forte, não se aflija. Fique aqui, já chamei a polícia e os bombeiros. Ele avisou, indo até a porta da fábrica. Aonde vai? Vou buscar seu marido. Seja forte, minha filha. Tudo vai ficar bem. Ela ficou parada na grama por uma eternidade, sem lágrimas, sem palavras, apenas com a certeza de que 2 homens de sua vida jamais retornariam. Os 2 homens que amava. Levou a mão à boca para não gritar. Fumaça e brasas saíam sem parar pelas janelas do prédio. Uma decisão tola a fizera perder tudo de uma só vez. De repente, a porta da fábrica se abriu e o pai dela surgiu carregando Garrett no ombro. Garrett! Ele... Meg não conseguiu terminar a frase. Pindington o deitou no chão e ela pôs a cabeça do marido no colo. Suas lágrimas caíram sobre o rosto, coberto de fuligem. Garrett estava respirando, porém continuava inconsciente. Meg o sacudiu, gritou seu nome, mas não obteve resposta. Por favor, ela sussurrou desesperada. O pai lhe entregou uma camisa encharcada de água. Ponha um pouco na boca dele e limpe o seu rosto também.
recomendou, tossindo violentamente. Eu vou ficar bem. Meg torceu a roupa para que a água pingasse na boca do marido. Repetiu o movimento algumas vezes antes de passar o tecido frio e molhado em sua pele chamuscada. Era tão injusto que Garrett lhe fosse tirado no momento em que percebera que o amava. Tinha se apaixonado e agora o perderia. A dor ameaçou partir seu coração. O pior era que não conseguira lhe contar todas as coisas maravilhosas que a tinham feito amá-lo. Amo você, ela sussurrou junto aos cabelos dele. Beijou-lhe a cabeça e acariciou seu rosto. Amo você, Garrett. Não me deixe, não. Não agora. Falou aos prantos. Então ele tossiu e engasgou. Meg ergueu sua cabeça e deixou mais gotas caírem na boca. Não quero deixá-la, afirmou Garrett com a voz rouca. Ela riu e o abraçou. Desculpe-me por tê-lo mandado para o escritório. Fui tão egoísta e tola. Não posso perdê-lo por causa de uma fotografia. Eu quase o matei. Quase tirei a vida do homem que eu amo. Eu também amo você. É mesmo? Faz tempo que eu percebi. Garrett tossiu. Não queria lhe pedir para me amar também. Eu já tinha tirado demais de você. Meg riu e seus olhos se encheram de lágrimas. Tive tanto medo de perder você e de nunca poder dizer o quanto eu te amo. Não sei como eu não tinha percebido antes. Não vou desperdiçar mais nem um dia. Ele se sentou com dificuldade. Pôs a mão no bolso e lhe mostrou a fotografia de sua mãe. A moldura estava retorcida e o vidro preto. Eu não posso negar nada a você. Então eu tomarei cuidado com o que for lhe pedir. Meg mal notou as autoridades chegando. Os bombeiros jogando água no prédio. Pai, ela disse, virando para encontrá-lo. Pindington estava falando com um policial. Estava sem camisa e tinha o rosto chamuscado também. Fora isso, parecia bem. Ele me salvou. Sim, ele o carregou para cá. Não sei como ele conseguiu. Ajude-me, Garrett pediu, tentando se levantar. Ela obedeceu e juntos caminharam até o pai dela. Creio que isso lhe pertence, senhor, Garrett disse e entregou a fotografia. Os olhos do homem se encheram de lágrimas. Não devia ter entrado lá, rapaz. A culpa foi minha, papai. Eu incitei Garrett a ir até o escritório. Sei o quanto senti falta dela e não suportei a ideia de que perdesse essa última lembrança. Mas vocês dois quase morreram. Eu sinto tanto. Meg, querida, você fez o que achava certo. Ninguém consegue pensar direito em uma situação dessas. Mas devo confessar, amar sua mãe foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Saber que vocês encontraram o amor foi o maior presente que podiam me dar. Ele sacudiu a mão de Garrett com firmeza e abraçou a filha. Além disso, é claro, beijou a fotografia. Aproveitem cada dia de suas vidas, meus queridos. O risco de entregar seu coração valeria a pena, mesmo que só pudesse amá-lo por um dia. Como se pudesse ler seus pensamentos, Garrett a tomou em seus braços. Amo você, ele repetiu. Eu também, meu querido marido, eu te amo. Nossas tentativas de apanhar o valete de copas foram inúteis. Temos de nos esforçar mais se quisermos pôr as mãos naquele ladrão, começou Willow em mais uma reunião da sociedade. Meg soltou um suspiro. Era tão bom voltar à rotina. Os planos para reconstruir a parte destruída da fábrica caminhavam a pleno vapor. Garrett, o pai e ela tomavam juntos todas as decisões. E agora que o mistério das caixas de chocolate fora resolvido, elas poderiam se dedicar ao caso do valete de copas. Antes, preciso lhes contar algo, Amélia disse. É bom demais para guardar só para mim. Amélia, não. O Willow conheceu o detetive Sterling na noite passada. Jantamos juntos em casa. Ela sorriu.
Mas nem Colin nem eu esperávamos o espetáculo que esses dois nos proporcionaram. Charlotte arregalou os olhos. Contou a ele que era a autora das cartas? Não me contive quando ele começou a se gabar das próprias qualidades, resmungou Willow. Ai, eu daria tudo para assistir a isso. E teria valido a pena. Amélia riu. Não esquecerei tão fácil a noite passada. Nem eu, Willow concordou, mal-humorada. Maggie riu. Uma coisa era certa. Independente do que viesse a acontecer, não faltariam aventuras para a sociedade de detetives amadoras. Desvendar mistérios significava se emocionar e se surpreender o tempo todo. O que jamais poderia imaginar era que o amor fosse a maior e melhor de todas as suas experiências. Epílogo. 3 anos depois. A antiga fábrica Pindington já não era apenas a famosa confeitaria de Londres. Era um símbolo de inovação. E no centro de tudo estava Maggie Mandeville, diretora, proprietária e a mulher mais comentada nas páginas das revistas de comércio e dos salões da alta sociedade. No vasto escritório envidraçado que substituíra o antigo aposento escuro do pai, Maggie observava os trabalhadores movimentando-se com agilidade. As máquinas novas, adquiridas com um investimento ousado que Garrett inicialmente temera, agora produziam mais do que qualquer concorrência na cidade. E a fábrica nunca fora tão próspera. Senhora Mandeville? Chamou a secretária à porta. Os fornecedores estão na sala de reuniões. Todos esperam por você. Maggie sorriu, acomodando as luvas sobre a mesa. Mesmo após anos no comando, ainda achava surpreendente ser tratada assim, com respeito, com admiração e com uma pontada de temor. Já vou, Elizabeth. Peça ao Sr. Thompson para revisar a nova proposta de exportação. Claro, senhora. Maggie caminhou pelos corredores e ouviu o murmúrio dos funcionários diminuindo a sua passagem. Não por medo, mas por reverência. Era famosa por ser justa, exigente e tão brilhante quanto o pai. Ninguém ousava subestimar a filha de Pindington, muito menos depois do incêndio evitado anos antes, quando ela própria ajudara a salvar parte da estrutura e impedir que a fábrica fosse consumida. Ao entrar na sala, os homens interromperam a discussão acalorada. Todos se levantaram. Senhores, ela cumprimentou. Podemos começar. Era natural para ela assumir a liderança. A voz firme, a postura impecável, a mente afiada como navalha. A antiga jovem insegura, que temera pela própria vida, desaparecera. Em seu lugar havia uma mulher que sabia exatamente quem era e o que queria. Mais tarde, quando o dia já se aproximava do fim e o sol dourava as paredes de tijolo da fábrica, Maggie encontrou Garrett na porta, as mangas da camisa arregaçadas e um sorriso discreto no rosto. Inspecionando o novo maquinário? Ela perguntou, divertida. Sim, estou tentando impressionar a diretora. Ele brincou, aproximando-se. Mas é inútil, ela sempre está 3 passos à minha frente. Meg ergueu o queixo com leve orgulho. Natural, meu caro Visconde. Sou sua chefe? Ele riu, inclinando-se para lhe beijar a testa. Garrett continuava trabalhando na fábrica. Não por obrigação, mas por escolha. Havia encontrado equilíbrio entre a antiga resistência e a confiança que Meg depositava nele. Agora era gerente geral e seu braço direito, mas fazia questão de manter um pé no chão da produção. Recebi uma carta de Amélia, ele comentou, acompanhando-a até o portão. Colin foi convidado para chefiar um departamento em Londres. Eles virão nos visitar na primavera. Ótimo! Amélia vai adorar essa nova fábrica. Ela dizia que um dia eu seria insuportavelmente poderosa. Meg sorriu. Mal sabia ela que eu estava só começando.
Garrett olhou-a com aquele brilho de admiração silenciosa que nunca desaparecera. Você reconstruiu tudo. A fábrica, a reputação, o negócio. E nós? Nós nunca precisamos ser reconstruídos. Ela corrigiu suavemente. Nós precisávamos nos enxergar. Ele entrelaçou os dedos aos dela. Maggie, eu me apaixono por você cada dia mais. Ela sorriu com calor, algo suave e seguro, próprio de quem não tem dúvidas sobre si mesma. Eu sei, e por sorte acontece o mesmo comigo. Caminharam juntos pelo jardim que ela mandara restaurar. Um espaço que antes servia apenas como passagem, agora transformado em refúgio para os funcionários durante o intervalo. A fábrica prosperava, mas Maggie prosperava ainda mais. Forte, respeitada e amada. A mulher que um dia só desejara ser útil para o pai, agora comandava um império doce e fazia isso com elegância feroz. Maggie ergueu o rosto para o céu que escurecia. Garrett, sim, acho que estou pronta para abrir a nova filial em Manchester. Ele riu. Eu achava que você ia descansar. Descansar? Ela arqueou a sobrancelha. Sou uma mulher de negócios, meu caro, e muito bem-sucedida. Garrett assentiu, puxando-a pela cintura com carinho. Sim, você é. E a mais extraordinária de todas. Maggie sorriu. O sorriso de quem sabe que conquistou o próprio destino. E o beijou. O futuro estava aberto diante dela, e pela primeira vez ela sentia deliciosamente que pertencia exatamente onde sempre mereceu estar, no comando de sua vida. Final.